Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Comida no papinho? Que bom que vocês não colocaram o pé no caminho. Que bom que vocês estão aqui ainda. Muito bem, gente. Agora a gente colocou a conversa em dia, nos alimentamos, tivemos um tempo precioso de comunhão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, a gente já conhece esse texto tão bem. E nós vamos ler a partir do primeiro verso, e vai ser uma leitura extensa. Mas a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. Então não nos cansemos de contemplar o Senhor através da sua palavra. A partir do verso 1, o texto diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim? Onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa? Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita.
Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. E no verso 39 diz assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Vamos até aí. Esse texto já é muito conhecido por nós. Conta a história dessa mulher samaritana que Jesus intencionalmente encontrou em Samaria. Quando o texto diz para a gente que era-lhe necessário passar por Samaria, não era primordialmente uma necessidade geográfica apenas, né? Jesus poderia passar por outro caminho, ele não tinha que passar por Sicar. Então, quando ele fala é necessário, né, a gente percebe a intencionalidade de Jesus de se encontrar com essa mulher à beira do poço. Uma outra característica interessante aqui nesse encontro é que todos os discípulos foram comprar alimento. Isso não é normal. 12 comprar comida para 13? Né? Não faz muito sentido. Pelo menos 1, 2 devia ficar. Ainda mais que era um território hostil, porque samaritanos e judeus não se davam bem. Era um lugar de tensão. Mas todos eles foram comprar comida e deixaram Jesus sozinho. O texto não entra nesses detalhes, mas, para mim, fica muito claro. Se aqueles discípulos estivessem ali, eles iam atrapalhar essa conversa. Tanto é que, quando eles voltam e veem Jesus conversando com a mulher, eles já acham estranho. Por que ele conversa? Por que ele está conversando com ela? Porque não era apropriado um mestre falar com uma mulher e muito menos um judeu falar com uma mulher samaritana. Então, eu tenho cá para mim, o texto não está entrando nesse detalhe, é que Jesus dispensou os 12 a fim de cumprir o que ele foi fazer ali. Era naquela mulher que ele estava mirando. E outra característica do texto interessante é que Jesus pede à mulher para beber. E Jesus não tinha, como ela mesma disse no texto, Jesus não tinha corda nem vasilha. E ela fala assim: como que você, sendo judeu, pede água para mim, samaritana? Por quê? Porque se um judeu comesse no prato de um samaritano ou bebesse na vasilha de um samaritano, ele era considerado cerimonialmente impuro. Então, Jesus está quebrando todos os paradigmas. Ele está indo para encontrar com uma mulher, ele é um mestre e ele está se revelando para uma mulher, e um judeu está buscando uma mulher samaritana. Então, Jesus não está preocupado com quanto você já errou no passado, quantos maridos você teve, como é que você viveu sua vida, se você foi garota de programa, se você usou droga, se você teve uma vida. Isso não vai alterar a intencionalidade do Senhor de te resgatar. E muitas pessoas, elas viveram muitas coisas difíceis. Jesus já perdoou, mas elas não se perdoam. E aí elas ficam andando pela vida, sentindo remorso e se deixando acusar pelo diabo, né? Pelo passado, pelas coisas. Gente, tem coisas na minha vida que eu não tenho orgulho nenhum de ter feito. Tem coisas na minha vida que, se eu olhasse para trás, eu faria completamente diferente. Mas, inclusive, isso que eu vivi me fez chegar até aqui. Me fez entender e ser muito grata pelo perdão e pela misericórdia do Senhor, né? O caminho para muitos é um caminho que te traz a Deus, às vezes é um caminho de amor. Mas, às vezes, o caminho que te trouxe para Deus foi um caminho de dores. E está tudo bem. Quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais perdoadas nós somos, mais entendemos
o tamanho da graça, bondade e misericórdia do Senhor para conosco. E Jesus trava essa conversa com essa mulher, e é tão interessante que, com tantas coisas para essa mulher perguntar a Jesus, ela puxa a conversa para uma discussão teológica. Gente, essa mulher não devia ser fácil. Primeiro, ela estava no poço ao meio-dia, no lugar que as outras não iam. É o horário que as outras mulheres não iam. As mulheres se reuniam, elas faziam isso juntas, era cultural. Elas iam buscar água para consumir durante o dia, nas suas tarefas cotidianas. Então, elas iam muito cedo, e todas juntas. E ela foi sozinha. Então, significa que ela não tinha um bom relacionamento com as outras mulheres da cidade. Por quê? Porque ela teve 5 maridos? Talvez. Mas ela entra num embate com Jesus, numa conversa com Jesus, que mostra que ela era bem tupetuda. Né? Ela conversa com ele. Aqui, você está pedindo água para mim? Você é judeu? Sou samaritano? Ela não era uma mulher assim, tá bom, senhor. Entendeu? Ela não tinha aquele posicionamento submisso, no pior sentido da palavra. Né? Ela conversava de igual para igual e ela traz Jesus para um debate teológico. Aqui, vocês falam que Jerusalém é o lugar de adorar. E nós falamos que é no Monte Gerizim. E aí? O que é? Gente, essa mulher, ela era intrigante, ela era ferida, ela não se dava bem com as mulheres da cidade e ela tinha uma vida sentimental comprometida. Talvez o motivo do abandono dos 5 maridos, porque, gente, quando Jesus coloca um freio no divórcio, ensinando sobre o divórcio e falando que não vai divorciar a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, é porque naquela época, naquele contexto, os homens estavam dando carta de divórcio por qualquer coisa. Queimou o arroz, dá divórcio. Conversou demais, dá divórcio. Está feia, dá divórcio. E Jesus falou, não é assim não. Não é assim não. Vocês não vão dar carta de divórcio por qualquer motivo. Né? E aqui ficou claro para a gente que ela teve 5 maridos. 5 cartas de divórcio, gente? 5 cartas de divórcio. O que essa mulher fazia, Jesus? Ela conversava fiado? Como é que ela era? Que mulherzinha que devia ser bem atípica. Né? Porque as mulheres, naquele contexto cultural, elas se resignavam ao seu lugar. Não era lícito elas aprenderem. Não era lícito. Ensino era para homem. Mulher aprendia sobre as coisas da casa, sobre cuidar do marido, dos filhos, instruir os filhos, mas ela não podia aprender. Tanto é que eu tenho uma teoria que, quando Paulo manda as mulheres ficarem em silêncio na igreja em Corinto, é porque a mulherada ficava interrompendo o culto toda hora para fazer pergunta. Porque não era permitido elas terem ensino. Aí, de repente, Jesus entra e elas começam a poder ter ensino. Né? Mulheres que eram judias e mulheres que eram gentias. Aí elas juntam e vão aprender na sinagoga ou nos lugares de reunião da igreja. Imagina, quem estava ministrando falava uma coisa e elas, mas isso assim, assim. Aí isso assim, assim. Sabe aquela pessoa que, quando está presa, e ela pode aprender alguma coisa, ela quer aprender tudo. Né? Então, elas estavam tumultuando as reuniões. E aí Paulo falou, as mulheres fiquem em silêncio. O marido de vocês vai ensinar vocês em casa. E aí o pessoal interpretou isso errado. Né? Então, aí, alguns mantendo as mulheres em silêncio até hoje. Mas, enfim, vamos voltar aqui para essa realidade aqui. E aí, Jesus foi buscar essa intrigante mulher. Gente, é tão lindo uma característica do Senhor, é porque ele sabia que ela tinha nela todos os elementos para levar a mensagem adiante. Então, o que para muitas pessoas era um defeito, Jesus enxergou como uma potencial qualidade. Essa mulher que é bocuda, conversa muito. Uma evangelista de mão cheia. É essa aí que vai propagar. Gente, para os seus discípulos, ele não se revelou de uma forma tão clara. Sou eu que falo contigo. Jesus falava para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou?
né? E para ela ele se revela. Sou eu que falo com você. E o texto também fala para a gente de poço e de fonte. Poço é a edificação que Jacó fez, né? O poço de Jacó. Alguém furou o terreno para buscar o lençol freático, achou água e fez ali uma edificação. Normalmente o poço é feito com pedras, né, que evita o desmoronamento da terra, mantém o poço aberto, né, cava mais, a água brota lá do chão, e aí joga o balde lá embaixo, acorda, né, e puxa a água. Então, o poço, embora esteja acessando uma fonte natural, ele foi feito pelo homem. Agora, a fonte natural que está lá embaixo, foi Deus que fez. Ele podia construir 1000 poços se não achasse água, certo? Então, quem faz a fonte é Deus. Quem faz o poço é o homem. E o que acontece? Essa mulher estava vindo se abastecer no poço. E muitas de nós vivemos de poços para saciar sedes legítimas. Você precisa de dinheiro para viver? Precisa. Para você morar, você tem que pagar um aluguel. Para você comer, você tem que ir lá no Walmart comprar a sua comida. Não é? Nós temos necessidades básicas. Mas o problema é quando a gente busca saciar a nossa sede espiritual em poço. A gente tenta preencher os nossos vazios existenciais com coisas, com compras, com viagem, com status, com férias, com tantos poços que esse tempo nos oferece. E quando você olha ao seu redor, para você mesmo, você percebe claramente que você frequentemente vai acessar os poços. E Jesus falou claramente, quem beber dessa água tornará a ter sede. E é exatamente assim, você compra uma roupa nova esse mês que vem você quer comprar outra. Você mata a sua vontade só na hora, daqui a pouco você já está inventando moda. Você tirou férias, foi para a Disney, maravilhoso. Aí você já está nas férias ainda planejando a próxima. Você comprou um carro, tem 6 meses, queria tanto aquele carro. Agora você viu que ele não é isso tudo que você pensava, aí você já está planejando um outro carro. E a gente está sempre assim, correndo atrás de alguma coisa. Ah, meu emprego aqui é bom, mas eu quero um part-time, um full-time, eu quero ganhar mais. Beleza. E você vai vivendo a vida visitando os poços. E aqui nessa nação, a tentação é ainda maior. Porque existe uma facilidade para muitas coisas. O que vocês não conseguiam adquirir no Brasil, vocês conseguem adquirir aqui. O problema é que Jesus ensinou muito sobre adoração a um outro Deus. E o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo senhor. Ele escraviza. E você não percebe. Mas toda a sua vida fica girando em volta do poço. Toda a sua vida. Porque para trocar o carro, para comprar roupa nova, para mostrar para outra bolsa de marca, você tem que trabalhar. E você tem que trabalhar para fazer mais dinheiro. E aí você gasta um pouco mais. Aí você começa a ganhar mais, você sobe o seu padrão de exigência. E aí você tem que trabalhar mais ainda para sustentar os seus gostos, os seus luxos. E na nossa cultura, eu não sei o que acontece com o Brasil, gente. Você vê o Mark Zuckerberg, parece um favelado. Com aquela calça jeans que ele não tira, com aquela camiseta preta, encebada. O cara é trilhardário. Mas a gente está pingando de dívida. Todo mundo com a Louis Vuitton.
Vai no supermercado, faz maquiagem. O povo aqui anda de pantufa e pijama. Meu Deus, como a gente é afetado. E como a gente, tipo assim, né? Sabe um lugar que eu gosto aqui na América, gente? Goodwill. Sério, tô falando sério. Brechó. Você vê umas coisas horrorosas no Goodwill, mas você acha cada pérola. Quem assistiu 1968, o meu musical? Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um musical contando a minha vida. Está lá no YouTube, chama 1968, o ano que não terminou. E aí eu uso um casaco todo de paetê, maravilhoso. Todo mundo fala assim no final, onde você comprou aquele casaqueto de paetê? $5 no Goodwill. E eu me sinto super inteligente, porque meu dinheiro é santo. Meu dinheiro não é sempre gasto com qualquer coisa, não. Então eu posso viver muito bem, comer do melhor dessa terra, mas eu não preciso de entrar na frequência de Satanás. De fazer eu trabalhar igual um camelo para viver uma vida, para ostentar, para tentar convencer as pessoas a gostarem de mim por aquilo que eu mostro. Quem gosta de você, minha linda, vai gostar de você por quem você é. De chinelo de dedo, descabelada, com touca de meia na cabeça. Você será amada por aqueles que apreciam quem você é. Mas a gente entra nessa vibe, nessa doença. E aí, para manter esse estilo de vida, você se arrebenta. Trabalha, reclama. Aí trabalha fora, mas tem que dar conta também do que está rolando dentro de casa, tem que dar conta das tarefas domésticas, tem que dar conta de ser uma boa amante para o seu marido, senão ele põe um chifre em você, tem que ser uma boa mãe para os seus filhos. Ô, gente, não existe Mulher Maravilha, não, só no filme. Nós somos gente de carne e de osso. A gente tem limites. Aí fica um bando de mulher estressada, reclamona, insatisfeita. Mas você mesma que se meteu na água do poço. Você mesma que trouxe para você isso. Essa necessidade de ostentar, de parecer, de mostrar para os outros que você venceu na vida. Vencer na vida é ter saúde emocional e espiritual, minha linda. Vencer na vida é ver sua família crescendo diante de Deus. Isso é vencer na vida. Não é ter bolsa de marca, não é ostentar logotipo. Ridículo. Aí eu fico vendo a miséria que acontece no Brasil. Pessoas não têm o que comer, muitas vezes. E os milionários tudo desfilando de pijama com as logos da... Que marmota. Nem bonita a roupa é. Nem bonita. Mas é de marca. De onde a gente tirou que o nosso valor está em marca? De onde a gente tirou que a gente vale uma bolsa? De onde a gente tirou que a gente vale a marca do nosso carro, o bairro que a gente mora? De onde a gente tirou isso? O preço mais caro do mundo nos comprou. E isso basta. Isso tinha que bastar. E se não basta, tem alguma coisa errada que precisa ser sondada. Porque a gente está ficando doente. A gente está sobrecarregada. As mulheres na América vivem cansadas. Serviço pesado, duro. Mas você não gosta nem de falar que você limpa a casa. Você é dona da companhia. A estrutura de orgulho é tão grande. E outra, limpa a casa aqui, mas chega no Brasil e não quer limpar, não. Gente, por quê? Não, no Brasil, não, é muita humilhação. Ninguém humilha o humilde. O que dói em nós é orgulho. E o orgulho tem que morrer. Porque Deus resiste ao soberbo. Às vezes você pensa que a coisa está dando errado na sua vida, porque o diabo, tem dia que o diabo deve fazer assim, esses crentes deviam me deixar em paz. Estou ocupado com outras coisas. O diabo, não, às vezes é a mão de Deus no seu peito, te resistindo. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho.
que às vezes expõe você ao adoentamento e toda a sua família. Porque aí o patrão fica com o seu melhor. E tem que ficar. Você tem que ser uma funcionária excelente. Mas quando você chega em casa, exausta, porque você pegou 4, 5, 6 casas, você vai ter ano para limpar a sua? Sua família fica com o seu resto. O resto da sua energia, o resto do seu tempo, o resto da sua alegria, o resto da sua paciência. Aí o que você faz? Você põe um tablet na mão de uma criança. Gente, sabe o que está acontecendo? O Ocidente está emburrecendo. E nós estamos cooperando. Porque já foi provado que para uma criança ter um desenvolvimento intelectual avançado, perfeito, que vai possibilitar ela construir, ela tirar conclusões sobre coisas, ela precisa de mexer com a terra, de mexer com Lego, solucionar problemas e não brincar no tablet. Mas a gente está cansado demais, a cabeça está quente demais, você é gente, você não é uma ameba. Aí você está exausto, o menino está... Ué, toma 3 palavrinhas, é de crente. Toma aqui galinha pintadinha, me dá sossego, cala a boca. Gente, e aí, o que acontece? Esses dias, uma pessoa estava me contando que entrou num banheiro de avião e o número 2 estava lá. Aí eu penso, meu Deus, a pessoa que viaja de avião não é nenhum ignorante. Não saiu do meio do mato e caiu lá dentro do avião. Normalmente não é assim. Uma pessoa que está voando, no mínimo, ela frequentou uma escola de 1ª a 4ª série. No mínimo. Ela sabe usar um banheiro. O que leva uma pessoa a deixar o número 2 no vaso de um banheiro de avião que nem água tem? Traumático. Traumático. E aí a pessoa estava me contando isso, e eu pensei assim, por que será? Eu comecei a pensar, por que será? O que leva uma pessoa a fazer isso? A ignorância. A falta de habilidade para resolver problema. O botão da descarga não está em cima, então eu não consigo solucionar. Gente, está acontecendo isso. O óbvio precisa ser dito. O que era uma coisa comum está precisando de ser ensinado. Os meninos, as crianças, não sabem resolver problemas. Nem problemas reais com os quais eles lidam, nem os problemas emocionais. E sabe o que está fazendo isso? O celular e o tablet. Por quê? Porque nós estamos exaustas demais para cumprir a nossa missão de educar o indivíduo, de ser a guardiã dele, para que Deus cumpra o plano dele na vida dos nossos filhos, para protegê-los da doutrinação doentia desse século. Ah, meu Deus, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, há 30 anos atrás. Então, o mínimo que eu posso fazer... Graças a Deus, na época que os meus filhos eram pequenos, não tinha celular. Aleluia! Mas eu quero te dizer, eu também cometi os meus erros. Então, no mínimo, eu como avó, agora eu tenho que te falar. Proteja seus netos. Alivie a carga das suas filhas. Para que elas possam ser mães. E não confiar a criação de um bebê a um tablet. Os nossos filhos estão sendo emburrecidos pelo TikTok. Enquanto isso, no Oriente, é proibido conteúdo banal. O TikTok, lá em Dubai, só passa coisa de alto nível. Os meninos querem ser cientistas, astronautas. E você, americaninho, brasileirinho, eu quero ser influencer. E no fundo disso tudo, por que os nossos filhos estão demasiadamente expostos à tecnologia? Vulneráveis a isso tudo? Porque a gente está ocupada demais com o poço.
bebendo água de poço e trazendo água de poço para a família e tendo sede de novo e tendo tanto de problema e a ideologia de gênero entrando na cabeça dos seus filhos e a sexualidade deles sendo comprometida e você depois culpa Deus, por que o Senhor não permitiu que eu esteja passando por isso? Quem tem que discipular o seu filho é você, não é a escola dominical. Quem tem que orar para o seu filho é você, foi para você que Deus deu a criança. Isso, gente, eu estou citando só um exemplo, que é no caso de mães e filhos. Mas se a gente ficasse discorrendo aqui, a gente ia encontrar poços na nossa vida, para todo lado, que tem nos mantido exaustas. E aquilo preenche o vazio um tempo, depois não preenche mais. Aí você precisa de algo mais. Vira quase uma droga. A compulsão por compra, o endividamento. Sempre está devendo alguém, o cartão de crédito estourado. Aí aparece uma necessidade real, não tem dinheiro para nada. Aí tem que pedir emprestado. Aí não consegue manter as contas e pagar a dívida. Aí fica com o nome sujo. Aí fica mal falado na comunidade brasileira. Gente, isso tudo por quê? Porque não bebe da fonte. Porque quando a gente bebe da fonte, a nossa identidade não depende do que pensam de nós. Nós somos felizes com aquilo que nós temos. Nós sabemos escolher viver com o menos para viver o melhor. Para não perder o melhor da festa. Porque as crianças estão conosco por uma fração de tempo. E aqui nessa nação, ainda pior. Os meninos são colocados para fora de casa aos 18 anos. E os pais morrem sozinhos. Porque não tem conexão de gerações. E você, ao invés de fazer a diferença nessa terra, orar por essa terra, ser um retorno daquilo que a América fez pelo mundo inteiro, mandando missionário para o mundo inteiro, ao invés de você estar nessa terra como abençoadora dessa terra, você assimilou o costume dos gigantes da terra. Você passou a erguer poste ídolo. Quando Deus deu Canaã para o povo, falou, derruba todos os ídolos, porque só eu sou o seu Deus. E aí a gente lê aquilo e fala assim, que povo obstinado. Deus avisou que eles iam entrar em Canaã, mas que eles não podiam se dobrar diante dos deuses da terra. E daqui a pouco você vai ler o livro de Juízes, o povo caía, o povo era perseguido. Aí clamava para Deus, aí Deus livrava o povo. Aí o povo daqui a pouco estava se prostituindo na idolatria de novo. Aí Deus permitia que o inimigo avançasse. Aí eles ficavam oprimidos. Aí eles se voltavam para Deus, pediam para Deus socorrer. Aí Deus socorria e eles voltavam de novo. E a gente está fazendo a mesma coisa em pleno século XXI. Você veio para essa nação para pagar suas contas? Você veio para essa nação para ter mais segurança para criar os seus filhos? Ótimo, excelente. Mas não se contamine com os deuses da terra. Pare de se curvar diante de Mamon. Pare de ser escrava do dinheiro. A gente estava no norte, no início do ano ou no ano passado, João? Acho que no ano passado, era inverno. Estava no ano passado. A gente estava em Boston e estava indo para uma outra cidade que ficava 2 horas. E um Uber veio nos buscar. E o Uber era um brasileiro. E ele não falou se era crente ou não. E a gente viu que ele falava português, começamos a conversar com ele. E aí eu falei, você está aqui há muito tempo? Ele falou, estou aqui há 5 anos, cheguei um pouco antes da pandemia. E como é que está a sua vida aqui? Aqui se trabalha muito. Aqui se trabalha muito. Mas a gente não pode entrar na dança que essa nação toca, não. Eu, como assim? Ele falou assim, eu vim para cá, eu e minha esposa, só nós 2. Então, a gente combinou. A gente vai trabalhar e desfrutar. Trabalhar e desfrutar. Trabalhar e desfrutar. E aí, durante a pandemia, meu filho nasceu e agora a gente está construindo memórias nele. Então, eu estou aqui há 5 anos, mas eu já conheço mais de 30 estados. E eu, sério? Sério. Aqui é muito fácil, as estradas são muito boas para a gente viajar.
E aí eu trabalho, a gente junta o dinheiro, a gente tem uma vida simples, uma vida modesta. Esse que é o problema. Porque os brasileiros chegam aqui e pensam que tem muito acesso, muita facilidade, e aí se matam de tanto trabalhar para ostentar um estilo de vida que não era para eles viver. E perde o melhor dessa terra. Porque entra na mesma mentalidade. Eles querem ter a casa do americano, a roupa do americano, o carro do americano. E não desfruta do melhor. Sabe o que eu descobri? Sabe por que eu sou assim? Por quê? Ele falou assim, porque eu descobri que o dinheiro vai e vem. Vai e vem. Mas o tempo só vai. E eu fiquei, meu Deus. Que bom. Ele falou assim, aqui a gente tem que ter cabeça. Não ir na roda de todo mundo, não. A gente vive simples, não falta nada. E a gente está construindo tanta memória linda na cabeça do nosso filho. E a gente que assume a educação dele. E olha, vocês estão de parabéns. Continue assim. Ele não se dobrou ao Deus da terra. E olha que lá no norte a coisa é pior ainda. Ele não se dobrou ao Deus da terra. E por isso ele está comendo o melhor da terra. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 12. Não entra na forma de viver desse mundo. Não entra na roda do hamster. Não trabalha na mesma frequência. Não entra na forma. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então, minhas queridas irmãs, muitas vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, porque nós estamos como essa mulher à beira do poço. De problemas até aqui. Separada das pessoas. Problemas relacionais. Problemas conjugais. O cara que ela estava vivendo, nem marido dela era. E Jesus apresenta-se para ela e fala assim, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você vai estar satisfeita. Gente, quando nós somos curadas nesse amor, na nossa identidade, a gente não tem que provar nada para ninguém por causa das coisas. A gente vive feliz e contente com aquilo que a gente tem. Quem comprou aí o livro Seja Feliz Hoje? O caminho do contentamento. O Senhor quer que a gente tenha contentamento, que a gente seja grata e aprecie as coisas que Ele nos deu. E não que nós nos tornemos escravas de um estilo de vida. Obrigadas, muitas vezes, a ir no poço ao meio-dia. Cansado, imagina, gente, o sol de meio-dia é o sol mais quente. E naquela região, ele arde a pele. É aquele sol que arde. Ela ia no horário mais quente para não ter que encontrar com ninguém. E quantas vezes o sol está queimando a nossa pele, ardendo a nossa pele. Porque a gente está indo no poço. Buscar o que a gente às vezes nem precisa. Evitando pessoas que a gente não precisa evitar. Você não precisa de ter vergonha de você ter menos. Vergonha de ter um carro mais velho. Tem que ter vergonha disso não, gente. Se isso está trazendo bênção para a sua família, está te dando mais tempo para você viver a vida, está te dando a possibilidade de discipular os seus filhos, de desfrutar a presença deles enquanto eles estão com você, porque isso passa assim, ó. Não adianta depois a gente ficar chorando na beira de caixão, não, gente. A gente declara o amor hoje, a gente vive o casamento hoje, a gente cuida, abraça, beija, ministra sobre os nossos filhos hoje, a gente desfruta os nossos pais, se a gente ainda os tem, hoje. Mas a gente está ocupado demais
tentando impressionar quem nem conhece a gente. Tem alguma coisa muito errada nisso. Jesus é a fonte. E quando a gente bebe dele, você se aquieta. Você sabe que você é completamente amada, completamente aceita e que ele cuida de você. Você não precisa de provar nada para ninguém, você não precisa de usar marca coisíssima nenhuma, porque a marca que você carrega é o selo do Espírito para o dia da redenção. Tem dinheiro que compra. Mas muitas vezes nós ficamos como essa mulher, cheias de opinião, cheias de razão, querendo respostas de Deus para a nossa situação, se achando a bola da vez. Aí Jesus pergunta: traz seu marido. Me traz aqui seus cacos. Vejo que és profeta. Eu sou o Messias. Eu sou o Redentor. Não há vida fora de mim. Fora de mim é só ilusão. E essa fonte dentro dela fez dela a anunciadora das boas obras. Ela foi transformada e transformou. Jesus levantou uma mulher, num contexto cultural daquele, para ser a primeira evangelista. Jesus chama uma mulher para ser anunciadora da ressurreição. Ou seja, Jesus, gente, ele está fazendo tudo para nós. Ele foi lá na casa da sogra de Pedro, foi até ela, e ele foi até aquela mulher no poço em Samaria. E ele vem para nós todos os dias. Mas nós muitas vezes temos escolhido o poço, ao invés de nos aquietarmos e saborearmos a água da fonte, beber dele e entender. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outros poços. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Se volte para a fonte. Se volte para a fonte. Jesus convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Gente, o resto é band-aid. É temporário. Não cura. Não sacia. Você está sempre correndo atrás. Sempre precisando de alguma coisa a mais. Sempre está faltando. Nós temos que aprender a nos contentar em Cristo. A estarmos felizes nele. A vermos valor e beleza nas coisas simples. A voltar a gostar de cozinhar para a família. A fazer uma mesa bonita. A trabalhar menos. Trabalha pelo necessário. Vai comprar no Goodwill, que é mais barato. Ou no Bazar das Mulheres. Entendeu? Senhor, eu sou uma mulher inteligente. Me ajuda, Senhor, a administrar esse dinheiro que eu tenho aqui. Ele é pouquinho, tem que esticar. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. E o Senhor não vai deixar faltar nada. Vai te dar inteligência, estratégia. Mas para você viver a vida. Para você viver a vida. Ah, Helena, mas aqui, não é para comprar a bolsa não, minha filha. Eu preciso de pagar o aluguel. Porque o dinheiro que o meu marido ganha não dá. Então põe essa sua boca no pó, esse joelho no chão e clama para o Deus eterno para ver se ele não manda um trabalho para o seu marido. Mas a gente é mulher valente, né? Mulher macho, sim senhor.
Não, pode deixar que eu vou. Vou depender de homem nenhum. Aí fica um homem banana e uma mulher exausta. Grande vantagem. Um homem omisso, acomodado, e uma mulher com jornada tripla. Quiçá quádrupla. Tem alguma coisa de errado nisso, gente. E nós, como mulheres, a gente tem uma capacidade dada por Deus para colocar as coisas em ordem. O homem é o cabeça do lar, mas nós somos as administradoras do lar. Então, administre bem o seu tempo. Administre bem as suas finanças. Faz esse dinheiro render. Seja econômica. Busque estratégias. Deus dá. O Espírito Santo ensina a gente todas as coisas. Pede, Espírito Santo, me dá inteligência emocional. Eu não quero tentar compensar na compra a minha emoção ferida. Eu não quero passar por cima do meu marido por causa da doutrinação feminista que eu tive da minha avó, da minha mãe, ou porque a minha avó foi abusada pelo meu avô, minha mãe foi abusada pelo meu pai, e eu agora não vou querer ser abusada por esse homem. Gente, parte essa história, entenda, Jesus entrou na sua vida, a história pode ser diferente a partir de você. Mas tentando evitar um erro, nós o perpetuamos. Com medo de que isso não nos aconteça, a gente faz com que aconteça. Deixa o seu marido ser homem. Para de trocar a lâmpada. Manda ele trocar. Porque tem uma mulher que é tão eu sou proativa, não gosto de ficar esperando. Por isso mesmo que ele, folgadão, está de perna para cima. Aí depois você fala, nossa, é um banana. Você fez dele um banana. Você fez dele um banana. Não, já veio assim de fábrica. A mãe dele é que fez ele assim. Então agora ele está na sua mão. Você pode fazer diferente. A mulher sábia edifica. Edifica, constrói algo novo. Edifica. O que você está construindo, minha linda? E tudo que a gente está conseguindo. Exaustão, exaustão, exaustão. Aí a gente fica cansada, a gente reclama. Reclama. Ó, vida, nossa, peguei um jeito na coluna. Nossa, também estou limpando 6 casas. Nossa, e fulano? Ah, fulano, nem aguento ver fulano. Depois, ele ainda quer sexo. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Você não desfruta nem do namoro. Aí a vida fica ruim, amarga. Os filhos ficam com os seus restos. Você chuta o balde, sua casa vira uma pocilga. Porque você não tem energia. Você quer arrumar a sua casa, mas você não consegue. Aquela casa é uma beleza. Demônio gosta de bagunça, aí que a festa vai ser feita mesmo. Eles chegam junto, olha, essa casa para nós. Aquela confusão na sua casa, uma brigaiada, os meninos que não obedecem. Põe a vida em ordem, minha linda. Vai beber da fonte. Para a beira da fonte. Dobre os seus joelhos. Peça a Deus estratégia, provisão, trabalho, inteligência financeira, para você realmente trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O Senhor é o Deus de toda provisão. Ele não respalda o preguiçoso. Deus não respalda o preguiçoso. Deus se alegra com o trabalho. As pessoas falam assim, não, o trabalho é fruto do pecado. Do trabalho de suas mãos você vai comer. Do suor do seu rosto você vai comer. Foi Deus... Não, gente. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, Ele colocou para cultivar. Para cultivar um jardim tem trabalho. Depois da queda, o trabalho passou a ser um fardo. Mas uma vez que fomos reconciliadas com Deus, o trabalho pode ser olhado como uma bênção. Uma bênção, mas ele não é seu ídolo. Não é ele que dá as cartas. Não é o dinheiro que dá as cartas, gente. E a gente precisa de parar na fonte e falar assim, cura o meu coração. Quem eu estou tentando impressionar? Por que eu estou presa nesse ciclo viciante de comprar?
Por que, Senhor? O que está acontecendo? Acende a luz aqui na minha mente. Por que entrou a ruína na minha casa? Por que nada que a gente não prospera, a gente trabalha, o dinheiro não dá para nada, Senhor, e a sua palavra diz que o Senhor nos abençoaria. Onde está a brecha? Me mostra, Senhor. Busca na fonte. E abandone os poços. Abandone os poços. Porque os poços vão te saciar por um breve instante. E muitos deles podem ter água contaminada. Feche os seus olhos. Eu queria que aí no seu lugar você fizesse uma análise sincera de como você está levando a sua vida. Não, mas seja sincera. Para de dar desculpa, porque a gente entra num ciclo de autojustificação. Seja honesta. Quanto que Mamon está te possuindo? Não, mas é para dar uma vida melhor para os seus filhos. Vida melhor para os seus filhos é eles terem mãe. Ter uma mãe que os abençoa, que ora por eles, que prepara a comida deles, que leva eles para a escola. Uma mãe que ama, uma mãe que cuida. Isso o dinheiro não compra. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra a saúde emocional de um adolescente. Se você quer ter um adolescente com a cabeça saudável na sua casa, você planta hoje com a criança, querida. O que tem te tirado da sua casa? Quais são os poços da sua vida? Onde você está buscando saciar a sua sede? Acabar com o problema? Tamponar o buraco? Onde você está buscando? É em Cristo que você está buscando solução? Direção? Alívio? Ou é no shopping que você está buscando alívio? Mamon é um Deus egoísta, tirano. E ele tem enfraquecido uma sociedade inteira que acredita plenamente que precisa do que não precisa. E negligenciando o que é fundamental e insubstituível. Para o seu patrão, você é só mais uma. Para a sua família, você é filha, você é esposa, você é mãe. Eles vão sofrer a sua falta se você morrer. Eles vão viver o luto. Eles vão sentir saudades nos natais durante anos, anos e anos. O patrão, na próxima semana, já te substituiu. Por que a gente dá o melhor do nosso tempo, da nossa vida, da nossa energia para Mamon e os restos para quem realmente Deus nos deu? Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. E só quem tem equilíbrio para dar é o Senhor. Ele nos livra do engano do nosso próprio coração. Ele nos ensina a desfrutar das coisas simples da vida, maravilhosas. Ele nos preenche com contentamento e tira de nós a necessidade de impressionar. A gente vive a nossa essência. Hoje é dia de você ser honesta com você. E pensar honestamente o quanto que Mamon tem te roubado, de quem ele tem te roubado e do que ele tem te roubado. O que você está perdendo para Mamon? Saúde? Mental? Física? Espiritual? Tempo?
alegria. Trabalhe e desfruta. Trabalhe e desfruta. Trabalhe e desfruta. Porque o dinheiro vem e vai. Mas o tempo só vai. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor foi intencional nesse encontro com a mulher samaritana. E o Senhor se revelou a ela como fonte da vida. Ela entendeu isso tão bem, que alegremente foi contar para toda a cidade quem o Senhor é. Nós te pedimos, como o Senhor confrontou aquela mulher, que o Senhor nos confronte essa noite. Que o Senhor nos aponte onde estão as nossas deficiências, as nossas faltas, que têm nos trazido aos poços ao meio-dia. Onde estão os nossos conflitos, as nossas rixas. E joga luz, Senhor. E nos atrai à fonte. Nós queremos buscar instrução no Senhor. Queremos ser dirigidas pela sua palavra. Queremos acreditar em Romanos 12, não nos conformando a esse tempo, mas transformando a nossa mente, viver, experimentar e comprovar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se a sua sonda desça no nosso coração, abra os nossos olhos, para que a gente não seja mais enganadas, nem pelo inferno, nem pelo nosso próprio coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês.